Eu sempre tive o sonho de casar, ser mãe, construir minha própria família, ter minha própria casinha, enfim. E eu, desde pequenininha, sempre fui muito sonhadora nesse sentido. Queria porque queria encontrar a pessoa certa, a pessoa, como o povo diz, né, alma gêmea, e eu ficava sonhando com isso. Só que assim, eu era de uma religião que eu não podia namorar qualquer pessoa. Como assim qualquer pessoa? Eu não podia namorar rapazes que não fossem da mesma religião. Então, quando eu fiz uns 15 anos, eu comecei a ter vontade, assim, de namorar mesmo. Porque eu sempre tive sonho de casar, ser mãe, mas eu nunca, assim, até os 15 anos que eu me lembre mesmo, eu nunca me interessei, nunca me interessava, assim, por garotos, de querer namorar, de ficar desesperada, não. Essa minha vontade, ela começou quando eu já tinha 15 anos, por aí, se eu não me engano. Uns 15 anos que eu comecei a ter vontade mesmo de arrumar um namoradinho. Porque eu via todas as meninas namorando e eu não. E eu era a única que não namorava, né? Só que tinha aquela questão, né, da religião. E eu era muito apegada mesmo à religião. Eu levava muito a sério. E eu tinha medo de namorar uma pessoa de fora da religião. Porque as pessoas meio que ficavam me assustando. Os irmãos da congregação que eu frequentava, da igreja que eu frequentava, que eu não quero falar aqui o nome, né, porque não vem a questão, mas as pessoas da religião ficavam falando, não é bom você namorar um descrente, porque a Bíblia diz que é julgo desigual, vocês podem entrar em conflito se ele for de uma religião e você de outra, fora que os descrentes, os rapazes do mundo, como eles diziam, né, os homens do mundo, eles não valorizam a mulher, eles não sabem valorizar uma mulher, eles tratam as mulheres mal, e isso me fazia, sabe, ficar com medo de namorar uma pessoa de fora. E também tem a questão da virgindade, né? Porque uma pessoa de fora não ia entender o fato de eu querer me guardar. E isso sempre foi uma coisa que eu quis muito pra mim. Eu queria muito me casar virgem, eu queria muito perder minha virgindade só depois do casamento. E eu sabia que uma pessoa de fora não ia conseguir entender isso. Tem pessoas tem rapazes que conseguem entender, que respeitam, mas assim, é muito difícil encontrar uma pessoa assim disposta a querer esperar, entendeu? A querer se casar, a querer respeitar a opção da mulher, né? De querer casar virgem e tal, rola aquela pressão toda, né? Se é que vocês entendem. E eu ficava com esse certo receio, esse certo medo, né? E isso me segurava pra eu não namorar com ninguém de fora. Só que conforme o tempo ia passando, eu fui conhecendo rapazes, cheguei a ficar com alguns rapazes assim, só de beijinho. E quando eu percebia que esses caras, esses rapazes, não queriam nada sério comigo, eu ficava triste, eu ficava, sabe, decepcionada e meio que eu pulava fora. Então ficou nisso, gente. Eu nunca cheguei a namorar mesmo, de fato, assim, namorar firme, passar meses namorando, nunca. Porque quando eu percebia que queria alguma coisa, eu ficava com medo e caía fora. Então, eu meio que botei na minha cabeça que eu tinha que esperar mesmo em Deus, que um dia ia aparecer a pessoa certa pra mim, e foi o que aconteceu. Só que eu não esperava que fosse dessa forma. Porque assim, eu conheci o meu marido por um grupo de WhatsApp. Eu fazia parte de um grupo do WhatsApp onde só tinha irmãos da mesma religião. De vários lugares diferentes, várias cidades diferentes. Então eu comecei a fazer parte desse grupo. E assim, eu conversava muito, eu sempre fui muito tagarela, eu sempre fui muito, assim, faladeira, eu gostava de cantar. Hoje em dia eu não ligo muito pra isso, mas eu amava cantar, tá cantando. E às vezes o pessoal começava a cantar lá no grupo, mandava áudio cantando, aí eu também cantava. Nossa, era uma loucura, né? Aí entrou um rapaz nesse grupo e do nada eu recebo uma mensagem no meu privado
desse rapaz que tinha entrado no grupo. Quando ele veio falar comigo, eu não dei muita bola, gente. E se eu não me engano, gente, eu conversava com os 4 rapazes que não faziam parte do grupo. Conversava no privado, conversando, se conhecendo mesmo. Não era nada demais, só besteira mesmo, se conhecendo. Só que esses rapazes não despertavam interesse em mim. Por quê? Porque eram muito bobos. Eram jovens, assim, mais ou menos da minha idade também. E eles falavam muita besteira, muita besteira. E eu, tipo, ai, o cara só fala besteira, não fala nada com nada, sabe? Então não despertava interesse. Só que quando esse rapaz veio falar comigo, que era do grupo, eu no começo não liguei muito pra ele. Eu não gostei também dele no começo. Só que aí ele continuou mandando mensagem pra mim, a gente continuou conversando normal, como amigos mesmo. E ele tinha um papo muito diferente dos outros. Um papo muito bacana, assim, maduro. Então, foi daí que eu também já sabia que ele era mais velho, né? Porque ele me falou a idade. Ele é 10 anos mais velho que eu. E ele tinha um papo muito maduro, muito cabeça. E eu sempre gostei, assim, de homens, né? Que tivesse esse jeitão, assim, mais... como é que eu posso dizer? Que não fosse crianção. Eu gostava de homens que tinham um papo bacana e ele tinha esse papo bacana. E a gente começou a conversar. O tempo passou e eu comecei a perceber interesse da parte dele por mim. E eu também já comecei a perceber que eu tava gostando dele, gente. Eu não conseguia mais ficar um dia sequer sem conversar com ele. Eu não conseguia. Então, quando eu ficava... A gente não ficava um dia sem se falar. Quando acontecia, que era muito difícil de acontecer, da gente ficar um dia sem se falar, nossa, eu ficava morrendo de saudade, morrendo de saudade. E foi daí que ele começou a se abrir comigo, a falar o que ele realmente sentia. E ele perguntou se eu queria namorar com ele. Ele já perguntou assim, pelo WhatsApp mesmo. Ele perguntou, se eu te pedir namoro, você aceita? E eu falei que sim. Logo, foi desse jeito, gente. Desse jeito. Falei que sim. Só que assim, gente, eu era um pouco desconfiada. Eu era um pouco medrosa. Porque assim, eu conheci ele pelo WhatsApp. Então, a gente nunca tinha se visto pessoalmente. A gente já tinha feito videochamada, já tinha feito ligação. Sabe, já tinha falado um pro outro da vida. Ele falou de que congregação ele era, porque ele era da mesma religião. Lembrando que ele era da mesma religião. E só que mesmo assim eu ficava com o pezinho atrás. Aí o que acontece? Nessa religião que eu frequentava, irmãos, os líderes, né? Eles têm contato, eles podem ter contato com outros líderes de outras congregações. E eu entrei em contato, eu falei com um dos líderes da minha congregação, que eu estava interessada em um rapaz, falei pra ele quem era, nome de qual cidade, o nome da congregação, falei tudo pra esse líder. Esse líder conseguiu entrar em contato com o líder da congregação dele. O líder da religião, da congregação dele, deu muitas informações boas. Fez muitos elogios a ele, disse que era um rapaz muito bom, um rapaz trabalhador, honesto, falou muito bem dele. E o líder veio conversar comigo e falou, olha, é assim, o líder falou muito bem dele e tal, mas eu aconselho você a conhecer melhor ele. Se ele puder vir pra cá, é melhor do que você ir pra lá. E eu segui o conselho e ele também estava disposto, ele falou de jeito nenhum que eu ia deixar você vir pra cá, é claro que eu tenho a obrigação de ir aí. E ele foi na minha cidade. Lembrando que eu morava, gente, em Natal, Rio Grande do Norte. E ele morava na Bahia, Feira de Santana. Então era uma distância muito grande, gente. Ele veio de avião a primeira vez. Ele nunca foi para Natal de ônibus, nunca. Ele foi sempre ia de avião. Aí, a primeira vez, gente, que eu vi ele no aeroporto. Nossa, foi incrível, assim, sabe? Foi uma coisa, foi muito mágico. Porque quando ele chegou no aeroporto, eu lembro bem magrinho, nós dois, a gente era bem magrinho, meu Deus. Aí quando eu vi ele no aeroporto, eu olhei assim pra ele, eu não acredito, né, que ele tá aqui. Menina, a gente se abraçou e do nada lascamos um beijão.
no meio do aeroporto, todo mundo olhando pra nossa cara. E a gente lá se beijando no aeroporto. Tacamos mesmo. Foi de repente, gente. Foi muito rápido. A gente não planejou. Tipo assim, quando a gente se vê, a gente. Não, nada disso. Foi natural, gente. Foi natural. Assim que ele me viu e eu vi ele, a gente se abraçou e do nada a gente se beijou. Foi assim, natural. Natural. E nossa, eu fiquei muito feliz, a gente foi, eu lembro que eu fui para o aeroporto com as minhas duas irmãs, se eu não me engano, acho que foi só a caçula que foi comigo, que ela não desgrudava de mim. Aí eu fui com a caçula e a gente veio para casa, só que ele ficou hospedado na casa de uma irmã da minha congregação, porque ele não podia ficar na minha casa, tá? Essas coisas da religião, não podia ficar na minha casa. Nossa, todo mundo gostou dele quando conheceu. A minha mãe também, as minhas irmãs. Levei pra conhecer meu pai, né? Assim que ele chegou, ele já me pediu logo em namoro. Pessoalmente, já tinha me pedido namoro virtualmente. E ele oficializou, me pediu pessoalmente. Levou uns miminhos pra mim, uns presentinhos. Inclusive, vou aproveitar esse vídeo pra falar pra ele que ele está em falta. Que ele precisa me dar mais presentes. Porque já faz um tempo que ele não me dá, né, que ele vai assistir esse vídeo. E é isso. E nossa, foi muito incrível, muito mágico. E depois ele voltou, ele passou poucos, acho que foi uma semana só, gente, que ele passou comigo. Aí ele voltou, que ele trabalhava, né, que ele morava na Bahia, ele trabalhava lá. E ele teve que voltar, passou só uma semaninha. E, gente, a gente demorava muito pra se encontrar de novo, muito. Depois do primeiro encontro, demorou mais 3 meses pra ele poder voltar. E eu lembro que ele trabalhava muito, gente, ele trabalhava horas pra conseguir tirar uns dias pra ficar comigo, né, pra ir lá pra Natal. E gastava muito, tá, gente, porque passagem não é barata, né, não era barato. Imagina hoje, né, já não era, e hoje tá pior ainda. Mas ele sempre ia de avião, sempre ia de avião. E ele trabalhava muito pra tirar uns dias, assim, pra conseguir ficar comigo. E de 3 em 3 meses, gente, era assim. Às vezes demorava 5 meses pra gente se encontrar. E a gente passou, gente, 1 ano namorando. 1 ano namorando, a gente passou. Depois de 1 ano namorando, a gente resolveu noivar. Ele me pediu em casamento e a gente ficou 7 meses noivo. A gente não... Tipo assim, a gente namorou 1 ano e a gente não se casou logo. A gente ainda demorou mais 7 meses pra poder casar. Então, no total foram 1 ano e 7 meses namorando e noivo. E depois de 1 ano e 7 meses a gente se casou. Que foi no dia 25 de fevereiro de 2018. 2018 não, gente. 25 de fevereiro de 2016. Sim, gente. Eu casei com 23 aninhos, 21 anos, se eu não me engano. Gente, eu sou péssima de data, gente, péssima. Mas eu casei com 21 anos. Sim, realizei meu sonho. Casei do jeito que eu sempre sonhei, né? Com a pessoa que eu realmente amasse de verdade. Casei com 21 anos. E depois de 2 anos de casados, a gente teve a nossa filha, né, em 2018, a nossa filhinha, Liz Camille, minha princesa. E a gente, assim, gente, teve nossas brigas, sim, de início, a gente brigava muito, principalmente no início, porque, assim, eu estranhei muito, gente, muito. Eu sempre fui aquela filha ali que tava sempre na asa da minha mãe. Eu sou a mais velha de três irmãos, comigo 4. E eu sou a mais velha. E assim, eu sempre fui apegada muito com minha mãe e com minhas irmãs. Então, quando eu me casei, a gente foi morar sozinho, nossa, foi um choque pra mim. Às vezes eu chorava de madrugada, sabe? Eu ficava triste, eu chorava com saudade. Eu ficava tipo assim, meu Deus, eu tô casada. Pra mim também foi muito estranho no começo. Até mesmo nos momentos íntimos, pra mim foi estranho, sabe? Eu mesmo casada, eu me senti estranha, porque é uma coisa nova, né, gente? Era uma coisa nova pra mim. Eu achei tudo muito estranho, tudo muito estranho no começo. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, gente. Deixa aqui nos comentários se alguém já passou por isso. Mas eu achei muito estranho, eu me sentia, sabe, mal, não sei explicar.
Só sei que isso demorou um pouco pra eu me acostumar, né? Depois passou isso, essa coisa que eu sentia passou, não sentia mais. E a gente foi melhorando, as brigas foram diminuindo, né? Porque no começo foi muito estranho, mas ele teve muita paciência, muita. Uma pessoa maravilhosa, sabe? Que sempre me amou, sempre me respeitou. E tamo junto aí até hoje, né? E depois, gente, eu acho que vocês já perceberam que essa história é minha, sim. Aconteceu comigo. Contei pra vocês como eu conheci, né? Eu mal conto histórias minhas aqui no canal, né? Então eu resolvi, assim, contar pra vocês. E na próxima história, gente, eu vou contar pra vocês como a gente veio parar aqui em Portugal, tá? Eu já contei, se eu não me lembro, eu fiz uma live contando, né? Mas aí eu apaguei a live, apaguei os vídeos do canal, aquela coisa do que me acompanha desde o início sabe de tudo que eu passei, não sabe da história que eu ainda não contei o motivo, tá? Mas em breve, um dia, quem sabe eu possa contar. Mas assim, gente, a próxima história eu quero contar pra vocês como é que eu vim parar aqui, né? E é isso, gente. Essa foi a minha história, como eu conheci meu marido. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer, de saber um pouquinho sobre mim. E eu vou contar depois pra vocês como é que eu vim parar aqui em Portugal, como é que eu vim morar aqui, tá certo? E é isso, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam da minha história de amor com o meu crush, o meu marido. Deixa aqui nos comentários, curta, comenta, compartilha. Se você for novo e quer aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ativa essa notificação na opção todos pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!